Ferro fundido é o termo genérico utilizado para as ligas ferro-carbono, nas quais o conteúdo de carbono excede seu limite de solubilidade na austenita na temperatura do eutético. Contém no mínimo 12% de carbono, mais silício, entre 1 e 3%, e enxofre, podendo ou não haver outros elementos de liga. Sua composição os torna excelente para fundição. A fabricação dos ferros fundidos é superior à de qualquer outro metal fundido, com exceção aos lingotes de aço. Liga ternária, ferro carbono silício com teor de silício de 1 a 3%. Utilizados em geral quando se deseja elevada resistência ao desgaste e à abrasão, amortecimento de vibrações, componentes de grandes dimensões, peças de geometria complicada, peças onde a deformação plástica a frio é inadmissível. Suas vantagens são baixo ponto de fusão, elevada dureza e resistência ao desgaste, razoável resistência à corrosão e versatilidade de propriedades e aplicações. E suas desvantagens são grande fragilidade, deformação plástica impossível a temperatura ambiente e soldagem muito limitada. Ferros fundidos e diagrama ferro-carbono. O diagrama ferro-carbono apresenta dois eutéticos provenientes de dois equilíbrios, estável e metaestável. O eutético estável é formado pela austenita e grafita. O eutético metaestável por austenita e cementita. No caso dos aços, as estruturas provenientes do resfriamento lento podem ser relacionadas com o diagrama metaestável. Ferros fundidos, classificação. Os ferros fundidos apresentam uma extensa gama de resistências mecânicas e de durezas, sendo, na maioria dos casos, de fácil usinagem. Pela adição de elementos de liga, é possível se obter excelente resistência ao desgaste, à abrasão e à corrosão. A resistência ao impacto e a ductilidade são relativamente baixas, limitando sua utilização em algumas aplicações. De acordo com a composição química e com a distribuição de carbono na sua microestrutura, os ferros fundidos podem ser classificados em 4 grandes categorias. São branco, cinzento, maleável e dúctil, ou nodular. Ferro fundido cinzento e suas aplicações. É o ferro fundido mais usado em blocos de motor, discos de freio, volantes de motor, engrenagens de grandes dimensões, máquinas agrícolas, carcaças e suportes de máquinas e tubulações. Boa noite, eu fiquei responsável por falar sobre o ferro fundido branco. O ferro fundido branco é assim chamado devido a apresentar o carbono quase inteiramente combinado na forma de Fe3C, ou seja, ferro e carbono. Esse composto químico é formado diretamente pelo derretimento do ferro fundido branco, resultando na ceratita, que é o material que dá a cor ao ferro fundido branco, ou seja, é uma cor esbranquiçada, como é possível observar na figura ao lado, fraturas brancas. Esse tipo de ferro fundido não possui grafita livre em sua microestrutura. Neste caso, o carbono encontra-se combinado com o ferro, em forma de cenetida, como já tinha dito anteriormente, resultando em uma elevada dureza e uma elevada resistência à abrasão. Em consequência, sua usinabilidade é prejudicada, ou seja, esses materiais são muito mais difíceis de se usinar, mesmo com os melhores materiais de corte. Propriedade. Entre 2 a 3,5% possui carbono. De 0,5 a 2, silício. 0,5, magnésio, o qual atua como antigrafitizante. Outro ponto é a alta velocidade de resfriamento, que é igual ao carbono, que se solidifica sobre a forma de cenetita. A extrema dureza e fragilidade da cenetita caracterizam este FF, que é ferro fundido. Em peças de maior tamanho, pode-se obter-se ferro fundido branco à superfície e FF cinzento no núcleo.
Produção. A produção industrial do ferro fundido branco exige, em princípio, a combinação de dois fatores: a combinação química, da composição química, a velocidade de resfriamento. E para isso, lança-se mão do chamado sistema de coquilha, ou coquilhamento, que se consiste em derramar o metal líquido em molos metálicos, onde o metal resfria em condições tais ou com tal velocidade que praticamente toda a grafitização é eliminada e o carbono fica retido na camada combinada. A profundidade da camada de coquilha, ou seja, daquela seção das peças que se entra em contato com a parede metálica do molde, pode ser controlada ajustando-se o teor de silício do ferro fundido. Ao lado temos uma figura, certo, que seria uma coquilha, o funcionamento dela também. Tipos de ferro fundido branco. Ferro fundido branco eutético. Abaixo de 727 graus, a microestrutura da ledebulida é fundo da cementita com 6,67% de carbono Fe3C e cristais dendritículos forma glóbulos de austenita contendo 2,11% de carbono. Na solidificação, esta austenita perderá carbono na temperatura da linha dos sólidos, entre aspas, 727 graus, transformará em perlitra com 0,77% de carbono. Ferro fundido branco hipoetético, 3,0% de carbono. Abaixo de 1130 graus, esse líquido transforma-se no eutético ledebulita. Abaixo de 727 graus, a austenita isolada se transforma em perlita e a temperatura ambiente, a microestrutura será de cristais de perlitra envolvido por ledebulita. Durante o seu resfriamento, a liga começa a se solidificar, formando cristais de austenita, continuando o resfriamento, atingindo 1130 graus, tornando-se austenita com 2,0% de carbono e um líquido com composição eutética. Um exemplo disso é a imagem ao lado. O último tipo de ferro fundido branco é o ferro fundido branco hipereutético com 5,5% de carbono. Abaixo de 1130 graus, esse líquido transforma-se em ledebulita, mas não ocorre nenhuma transformação com a cementita. Assim, a microestrutura será formada por cristais de cementita sobre o fundo de ledebulita. Durante seu resfriamento, a liga começa a se solidificar, formando cristais de cementita e continua o resfriamento até 130 graus Celsius. Tem-se cristais alongados e cementita e líquido de uma composição eutética, como é possível observar na imagem abaixo, um exemplo dele, certo? Os longos cristais de cementita sobre um fundo de ledebulita. Características. As características de ferro fundido branco são a grande resistência à compressão e ao desgaste devido à alta quantidade de cementita. Ele é extremamente frágil, não pode ser usinado praticamente. Soldagem impossível. Ele é baixo custo e apresenta uma fratura de coloração branca. Essas são algumas características de ferro fundido branco. Aplicações. A principal aplicação é a produção de ferro fundido maleável, peças sujeitas a elevada compressão e atrito, esferas de moinho e rolos de laminadores. Na imagem superior à direita temos o revestimento de moinho. À direita inferior temos uma pá de uma escavadeira, que também é aplicado na formação dela, certo? O ferro fundido branco. Boa noite, me chamo Paulo. Irei falar um pouco sobre os ferros fundidos cinzentos. Entre os ferros fundidos, o cinzento é o mais comum, devido às suas características, como baixo custo, que em geral é fabricado a partir de sucatas. Tem também uma elevada usinabilidade, devido à presença de grafita livre em suas microestruturas, e possui uma alta fluidez na fundição, permitindo assim uma fabricação de peças com paredes finas
e complexas. O ferro fundido cinzento tem uma certa facilidade na sua fabricação, já que não exige equipamentos complexos para sua fusão, moldagem e na sua solidificação. Uma das suas principais características é a sua boa resistência mecânica ao desgaste e uma boa capacidade de amortecimento. Este tipo de material é utilizado em larga escala pela indústria de máquinas e equipamentos, indústrias automobilísticas, ferroviária, naval, entre outros. A presença de veios de tipos de matriz metálicas, que são variações nos teores de perlita e cementita, podem ser submetidos a tratamentos térmicos para endurecimento localizado. Porém, em geral, são utilizados principalmente no estado bruto de fundição, podendo ainda ser normalizado ou recozido por tratamentos térmicos. Irei falar um pouco agora sobre as suas propriedades e composição. Os ferros fundidos cinzentos contemplam uma faixa de composição química muito aberta. Por exemplo, o cromo tem de 2,5% a 4% a sua composição. O silício de 1% a 3%. O manganês tem de 0,20% a 1%. E o fósforo com 0,2% a 1%. É frequente ainda incluir outros componentes de liga, visando mudar certas características do material. Chiaverini, 1996. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bruno Alves e fiquei responsável pela parte sobre o ferro fundido nodular. Definição: o ferro fundido nodular é uma liga composta de basicamente carbono e silício, com carbono, grafite livre na matriz metálica, porém em forma esferoidal, e passou a ser empregada industrialmente a partir da década de 70, ampliando ao campo de aplicação dos ferros fundidos. São de propriedades como elevada tenacidade, resistência à tração, ductilidade, resistência ao desgaste e à fadiga, tornando-se um material de engenharia competitivo combinado a propriedades antes encontradas somente nos aços. Principais características do ferro fundido nodular: boa ductilidade, podendo chegar a mais de 20% de alongamento através de tratamento térmico. Tenacidade superior ao do ferro fundido cinzento. Ótima resistência à tração. Baixa contração no processo de solidificação. Aplicações: o ferro fundido nodular, que apresenta boa resistência à tração, é muito utilizado na indústria automobilística, cujo objetivo é a melhoria da produtividade com redução do custo nas operações. Exemplo: autopeças, engrenagens, pinhões. Propriedades: o ferro fundido nodular é uma classe de ferro fundido onde a ductilidade é bem superior, conferindo ao material caracterizado que o aproximam do aço. Mantém as características de boa usabilidade e razoável estabilidade dimensional. Seu custo é ligeiramente maior quando comparado ao ferro fundido cinzento, devido às estreitas fábricas para este material. O ferro fundido nodular é utilizado na indústria para a confecção de peças que necessitam maior resistência ao impacto em relação ao ferro fundido cinzento, além de maior resistência à tração, resistência ao alongamento e escoamento. Exemplo de aplicações: componentes de máquinas sujeitos a choques, componentes hidráulicos tais como manifolds, embolos, tampas de cilindro, válvulas hidráulicas, engrenagem, porcas, eixos, cabeçotes, rolos para leitor de esfriamento. Boa noite a todos. Meu nome é José Álvaro. Eu fico com a parte do ferro fundido maleável. Definição: o ferro fundido maleável é uma liga intermediária entre o aço e o ferro fundido cinzento. A principal característica que o diferencia do ferro fundido cinzento é o seu grau de deformação, que quando expresso em alongamento, ultrapassa o índice dos 10%. Existem dois tipos de ferro fundido maleável. O primeiro tipo é conhecido como ferro fundido maleável de núcleo branco, também conhecido como europeu. É feito a partir do ferro fundido branco após várias horas de tratamento térmico.
depois é processado através da descarbonatação. Características: fraturas com aspecto prateado claro. Sua estrutura é composta de ferrita-perlita, podendo apresentar grafita de cozimento compacta no núcleo da peça. Outro tipo é o ferro fundido maleável de núcleo preto, também conhecido como americano. Também obtido após o tratamento térmico do ferro fundido branco, apresenta em sua estrutura grafita compacta, ferrita e perlita. Esta forma compacta de grafita permite uma certa maleabilidade ao ferro fundido. Este tipo de ferro fundido maleável é feito através da maleabilização. As características são uma fratura escura, carbono totalmente combinado, ou seja, bruto de fusão, constituída de ferro, carbono e silício. As principais propriedades são: o ferro fundido maleável tem baixa temperatura de fusão, alta fluidez, alta resistência mecânica, grande resistência à corrosão, boa maquinabilidade e vazabilidade, e variando a taxa de arrefecimento, pode-se obter um largo aspecto de propriedades: elevada resistência, tenacidade e ductilidade. Boa usinabilidade também. As suas aplicações são: aplicações similares ao ferro fundido dúctil, peças sujeitas a altas temperaturas, elementos de ligação, ou seja, de conexão, juntas universais e ferramentas pequenas. Assim termino minha apresentação. Boa noite a todos.